Boa tarde, pessoal. Tudo certinho? Boa tarde, Luiz. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão, Boa galerinha? tarde. Tudo certo por aí. Tudo bem. Finalzinho de sexta, energia quase acabando. O evento É, também quase acabando, mas estamos aí firme e forte. vamos dar o último gás aqui, né? É isso aí. Pessoal que está chegando no chat, antes de eu apresentar, né, melhor o Luiz, o tema que a gente vai conversar, eu queria só reforçar alguns avisinhos com vocês. A gente está chegando aqui quase ao final do evento, no último segundo dia de CodeCon, mas para vocês não ficarem tristes, só reforçando que a gente tem em agosto, né, deixa eu pegar minha colinha aqui, dia 26 de agosto, a gente tem CodeCon presencial em Joinville. Os ingressos já estão à venda, então se vocês quiserem participar e ter um pouquinho mais dessa energia, só que agora presencialmente, os ingressos estão à venda. Em outubro também a gente tem um evento aí em Floripa focado em seniors, futuros seniors. Acompanhe a CodeCon nas redes sociais para vocês terem mais informações. E lembrando também que se vocês estiverem passeando aí pelo mapa, no stand da Developers, a gente está com uma promoção de 20% off nas camisetas da CodeCon e devs cansados. Então, só passar pelo stand. E indo direto ao ponto, né? O motivo importante, nós estamos aqui. O Luiz, ele é software engineer no Mercado Livre e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre arquitetura de software. A gente sabe que isso às vezes acaba sendo uma dor de cabeça para muitos profissionais. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como garantir aí que a nossa arquitetura seja robusta, escalável, mas ao mesmo tempo fácil de manter, com boas práticas. Então, Felipe, eu vou deixar você se apresentar melhor e o palco é todo seu. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando aí, no finalzinho a gente lê, tá bom? Perfeito. Compartilhar a tela aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Como dito aí, hoje acho que eu vou comentar um pouco sobre arquitetura de software, já vou me apresentar, já. Só queria fazer alguns disclaimers antes. Meu áudio tá bom? Todo mundo consegue me escutar bem? Perfeito. Bom, então vamos lá. Hoje eu quis trazer aqui um tema de arquitetura de software, que acho que é um tema um pouco polêmico, que a gente pode se aprofundar. Para começar, eu trouxe essa frase do Dijkstra também, que ele fala que a arte da programação é a arte da organização, de a gente organizar algo complexo. Eu sei que hoje o que a gente vai conversar não é sobre necessariamente programação, mas acho que a arquitetura de software tem um pouco disso também, de a gente se organizar naquilo que a gente se denomina complexo, tá? Bom, vamos lá, vou me apresentar um pouco. Como foi dito, eu sou software engineer aqui no Mercado Livre. Eu sou formado em ciência da computação. Hoje eu trabalho com Go, desenvolvo mais em Go, mas eu também gosto muito de assuntos como DevOps, engenharia de software, estrutura de dados, dentre outros assuntos um pouco nesse nível. Também uma outra etapa, só queria fazer um momento jabá absurdo aqui. Aqui no Mercado Pago, é onde a Business Unit que eu trabalho, a gente está com um produto novo também, que é o Vale Refeição, Vale Alimentação do Mercado Pago. Então, todos os seus benefícios flexíveis aí, com todo o ecossistema do Mercado Pago. Eu coloquei um QR Code aqui, vocês podem escanear, que você pode indicar a sua empresa, e acho que se sua empresa tiver 1.000 funcionários, você pode ganhar R$ 1.000, ou se ela tiver, pode ter de 0 a 10 funcionários, que você também ganha um dinheirinho aí. Então, se você indicar a sua empresa, você consegue uma graninha. Então, é só escanear esse QR Code, tá? Outro disclaimer, eu vou deixar essa apresentação no meu GitHub e eu vou passar ele no final da apresentação. Bom, vamos lá. O que me motivou a vir até aqui, a fazer essa palestra e ter esse debate? Eu acho que o primeiro de tudo é aprender. Eu acho que tanto eu quanto quem está assistindo, a gente pode ter uma grande forma de aprender, de debater, de trocar ideia. Tudo que a gente vai ver aqui, talvez não seja o cravado na pedra, pode ser que você esteja fazendo diferente, outra pessoa faz diferente e funciona. Então, acho que esse aqui é o legal do aprender nesse tema. E outro ponto também que acho que faz intersecção com aprender, que é aumentar o nosso nível crítico a respeito de software, né? Acho que não deu problema nenhum para comprar ingresso da Taylor Swift, acho que todo mundo conseguiu comprar, mas geralmente alguns sites têm alguns problemas assim, e eu acho que esse tipo de espaço que a gente tem para aumentar o nosso crítico a respeito de software, para vender a nossa credibilidade como desenvolvedores de software, eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse aprendizado.
Bom, chega de enrolação, vamos ao que interessa. Primeiro, eu acho que é legal começar com a parte teórica. Vamos definir o que é arquitetura de software. Acho que a definição mais formal que eu achei foi essa daqui do IEE, que é do Instituto de Engenheiros Eletrônicos, alguma coisa assim. Ele serve como padronização de tecnologia. Eles têm uma definição de arquitetura de software que eles falam que é o conceito de nível mais alto de um sistema em seu ambiente, tá? E ele diz sobre a organização de componentes nesse nível mais alto. Eu, fazendo a minha pesquisa, eu achei muito formal, achei muito complexo um pouco de entender, então fui um pouco mais a fundo de procurar outra definição. Eu gostei muito dessa daqui, que ela fala que a arquitetura de software é o conceito mais alto que os desenvolvedores precisam ter em um ambiente de um sistema. Legal. Olhando essas duas definições, eu acho que o que a gente conseguiu ver é que os dois usam até quase a mesma palavra, né? O mais alto conceito, né? O que é isso significa esse mais alto conceito? A gente pode determinar o mais alto conceito é tudo aquele esqueleto do nosso software, sabe? É quase a sustentação que faz esse software, aonde ele está rodando esse software. Então, é tudo que a gente está pensando nesse macro do nosso software, isso sim é o que pode ser o mais alto conceito. Mas beleza, eu acho que tem ainda pessoas com dúvidas que não entenderam o conceito e talvez vou tentar saber o porquê, tá? Esses caras aqui, vamos lá. A gente tem duas obras, acho que estão renomeadas, que são Clean Architecture e Hexagonal Architecture, que eles abordam esse tipo de arquitetura de software, mas eles também abordam um pouco mais também de outros tópicos da engenharia, que é o design de software. O design de software é um conceito mais low level, tá? Quando a gente fala de design de software, é tudo isso, como que a gente vai ter os nossos componentes dentro das nossas classes, como que a gente vai fazer o nosso código, como que vai ser esse algoritmo. Quando a gente está fazendo um pouco mais de design, a gente está olhando um pouco mais esse low level. Mas essas obras, elas também falam de arquiteturas também high level. Por isso que eu acho que elas levaram esse nome, tá? Mas muitas coisas que a gente vê em Clean Architecture, como, por exemplo, a gente manter nossa camada de use cases, a gente tem uma camada de presentation, a gente tem uma camada de infraestrutura, são muito, acho que a parte core do Clean Architecture, são muito mais ligadas ao design do código, como que ele vai estar lá. Mesma coisa com o Hexagonal Architecture. Quando a gente está falando de um adapter, quando a gente está falando de um port, a gente está falando desses design patterns de códigos, tá? Então, eu acho que essas duas obras, elas fazem sentido, sim, serem sobre a arquitetura de software, mas elas também abordam mais sobre design. Só que aí, qual que é o conceito disso? Quando a gente fala de design de software e arquitetura, a gente não tem uma diferença, não são preto no branco, a gente tem uma área cinzenta ali no meio, que, por exemplo, a nossa arquitetura de software pode influenciar no nosso design de software. Isso daí é uma grande área cinzenta. Como que a gente define essa área cinzenta? Eu acho que não é muito fácil de definir. Eu acho que tem até pessoas que definem melhor que eu. Eu vou sugerir aqui o vídeo acho que do Elemar Júnior, que ele tem no canal dele, que ele fala muito bem a diferença entre arquitetura e design de software, que é muito legal. Mas como eu vejo, eu acho que vai depender do seu problema que você tem querendo resolver. Se o seu problema que você vai querer resolver, ele vai usar um tipo de arquitetura a eventos, né, que a gente já vai falar mais tarde, o seu design de software pode ser diferente de definir essa arquitetura. E a arquitetura e o design, eles sempre estão juntos, eles sempre vão andar juntos, tanto em colaboração com o arquiteto, tanto em colaboração com o desenvolvedor, ou se você for um engenheiro de software e vai fazer essas duas responsabilidades. Mas acho que essa diferença fica para outro dia. Mas o que a gente está falando aqui sobre a arquitetura que a gente vai comentar aqui hoje vai ser essa mais high level, tá? Essa parte de componentes, a gente vai ver como que essa parte mais level vai impactar no design e como o design também vai impactar na arquitetura, não dizendo que é uma coisa boa. Mas eu acho que primeiro, eu acho que é a definição esse conceito que a gente precisa ter na nossa cabeça, tá? O que eu tenho que pensar quando ele está falando em arquitetura de software é basicamente isso, tá? Quando a gente está falando de diagramas, quando a gente vai lá desenhar nossos pequenos componentes. Beleza? Bom, com isso, quando a gente vai começar a desenvolver, a gente vai começar a receber os nossos problemas que a gente quer solucionar.
Então, vamos lá pensar nesses problemas. O que a gente recebe quando a gente começa a desenvolver o software? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Primeiro são os requisitos. Assim, vamos elencar quais são os requisitos. A gente recebe requisitos funcionais, a gente recebe requisitos não funcionais, tudo isso para fazer o nosso software. Em arquitetura de software, tem um conceito muito interessante, que são as características arquiteturais de um software. Galera, isso daqui não é nada mais do que um requisito não funcional, tá? Isso daqui, quando a gente escuta de um PO, de um PMO, o que ele quer daquele software, a gente tem como papel de arquiteto, a gente tem que escutar esse cara e traduzir em características arquiteturais. Quando a gente está falando de requisitos não funcionais, é muito difícil a gente chegar já com requisito não funcional tudo pronto, né? Pode acontecer, claro, pode ter um intermediador na sua empresa, mas é muito difícil. Geralmente, quando a gente é desenvolvedor, quando a gente é engenheiro, a gente recebe um problema e a gente tem que resolver esse problema. Então, quando a gente pensa em arquitetura de software, dado esse problema, a gente tem que pensar, beleza, quais são as características arquiteturais que resolvem esse problema? Tá, quando a gente fala de características arquiteturais, a gente tem todas essas daqui, são algumas só que tem no Wikipedia. A gente pode ver que são essas Marias que tem a ver com Willity, então, Reliability, Agility, Autonomy, tudo isso a gente pode definir como características arquiteturais, tá? Então vamos lá. Eu acho que nada melhor do que um exemplo mais prático. Vamos lá. Imaginando que um time de POs chega para a gente e fala assim, ó, cara, a gente precisa fazer um software que precisa de um time to market muito rápido e competitivo. Time to market, para quem não sabe, é para quando a gente tem o nosso produto, a gente precisa subir muito rápido para testar o MVP dele, para a gente aprender errando, sabe? Então, beleza, a gente recebeu isso. A gente precisa olhar nessas características arquiteturais, o que a gente pode fazer para responder essa pergunta, tá? Alguns exemplos que a gente precisa ter aqui, que a gente precisa ter uma agilidade muito rápido, a gente precisa ter um deploy rápido, fácil, e se a gente está tendo esse deploy rápido e fácil, a gente precisa de testar essas coisas, porque a gente vai ter uma velocidade para subir, a gente precisa ter uma velocidade para garantir que está subindo tudo ok. Eu acho que é muito interessante, olha esse exemplo que da hora, que a característica testability, ela está vindo em consequência do deployability. Então, você já vê que algumas características arquiteturais têm relação, tá? Beleza. Vamos pegar outro exemplo. Galera, preciso de um software que atenda 1 milhão de clientes simultâneos. Essa parte já vai ser um pouco mais complexa, tá? Então, o que a gente tem que pensar nisso, quando a gente escuta esse tipo de caso? Cara, a gente precisa de uma operação muito boa, a gente precisa ser muito resiliente, a gente precisa estar tolerante a falhas, porque 1 milhão de clientes vai ter falhas, não tem como a gente garantir isso. Então, a gente precisa pensar na resiliência dessas falhas. Como que a gente se protege dessas falhas? Como que a gente não vai derrubar um amiguinho? E você vê que a falta de tolerância pode vir da resiliência que a gente tem, ou pode vir da operabilidade. Também tem uma relação entre essas características arquiteturais. Aí que começa o problema. Essas características arquiteturais, nem sempre elas são dependentes bonitinhas assim. Algumas delas são totalmente contraditórias. Então, esse vai ser o nosso desafio. Dada essa arquitetura, essa característica, dado esse requisito não funcional, o que a gente vai ter que levar com isso? Né? Então, se a gente vai ter que ter uma performance muito rápido, a gente vai ter que abdicar de segurança, talvez? Não sei. Então, assim, algumas características vão se contradizer. Está lá na lista, elas se contradizem toda hora. Então, assim, como arquiteto, essa vai ser a nossa responsabilidade. O que a gente vai ter que levar de trade-off? E quem decide esses trade-offs? Geralmente, pode ser um cara de produtos que resolve. Por exemplo, se a gente recebe 2 requests ao mesmo tempo, como compra de um jogo, quem vai decidir isso? E acabou os ingressos. Não vai ser a gente. Vai ter que ser uma galera, sei lá, de produtos que vai decidir qual que vai ser o critério de desempate, sabe? Então, a gente tem que deixar isso claro como papel de arquiteto de software. Aqui tem uma metodologia que eu achei pesquisando, que é esse EATAM, que ele é uma metodologia que tem para você determinar qual trade-off você precisa mais. É uma série de perguntas, eu não trouxe aqui porque eu acho que ele é um pouco acadêmico, eu acho, ele
não sei se ele é maduro para um campo de batalha, assim, mas eu acho que ele é muito legal, tipo, para exercício, assim, e talvez sirva também para alguns, então eu acho bem interessante para quem quiser pesquisar depois, é uma metodologia bem interessante, tá? Beleza. Dados esses requisitos, dadas essas características, a gente já sabe por onde começar. Então, o que a gente vai passar aqui é a nossa caixa de ferramentas. O que, que a gente tem para atacar essas características? Galera, aqui tem um monte de coisa, muita coisa, tá? Então, o que eu trouxe são alguns tipos de arquiteturas que a gente pode ter que resolve alguns tipos de problemas de requisitos não funcionais. Eu trouxe as mais clássicas aqui, o arroz com feijão do software, que são o monolito e o distribuído, tá? Vamos lá. Começando pelas arquiteturas monolíticas, eu acho que um tipo de arquitetura monolítica que a gente tem, que é bem famosa, é a arquitetura em camadas. O que, que é isso? Uma coisa que eu sinto muito é que quando a gente define uma arquitetura monolítica, é que ficou por isso mesmo. Pô, ele é um software monolito, beleza. Deixa ele lá. Só que olha como a gente definiu nossa arquitetura, mas como e o design de código está pedindo uma organização a mais, sabe? Se a gente deixar por isso mesmo, isso pode virar um bolo, isso pode virar uma bomba, sabe? Então, assim, a gente precisa definir essa arquitetura, beleza? Definir essa arquitetura, a gente não pode deixar o design por isso mesmo, sabe? Então, essa é uma definição muito legal que eu acho que a arquitetura faz um pouco de merge ali com o design, tá? Então, a gente pode ter um monolito em camadas ali, que a gente tem nossos módulos de apresentação, nossos módulos de negócio, nossos módulos de banco de dados. Então, acho que é uma arquitetura monolítica muito legal, muito interessante. Se a gente tem um MVP, um time to market rápido, cara, é isso daqui. Time to market, cara, preciso fazer uma aplicação que cadastra usuários aptos a jogar bola. Galera, vamos subir um MVP aqui, cadastrando usuário em camadas e sobe, vamos ver, vamos aprender com nossos erros. Isso é muito interessante. Outro tipo de arquitetura monolítica, eu acho que ela é um pouco menos visível no mercado, que é a Microkernel Architecture, que é uma arquitetura feita em plugin de componente. Então, a gente define o que é core no nosso sistema e o resto a gente vai plugando e desplugando, plugando e desplugando. Por exemplo, se a gente precisa fazer uma compra em um site, e esse site é multipaís, não que o Mercado Livre faça isso, tá? Isso não tem nenhuma relação com o Mercado Livre, estou deixando claro, mas se a gente precisa calcular taxas dessas compras, e a gente pode definir o plugin desses componentes como cada taxa de serviço, e o core é o nosso próprio cálculo de produto. Então a gente pode ir tirando, pô, vou começar a operação num país diferente, eu dou um plugin. Se eu vou sair da operação desse país, eu tiro esse plugin. Então, essa facilidade de colocar e descolocar numa arquitetura monolítica, a gente sabe que o microkernel pode resolver. Bom, indo para arquiteturas distribuídas, aqui a gente vai para o nosso queridíssimo microserviços. Acho que dispensa comentários, acho que todo mundo aqui trabalhou ou vai trabalhar com microserviços, né? Então, microserviços são aqueles serviços independentes um dos outros, que não tem esse relacionamento entre eles, que eles só se comunicam através de protocolos definidos, tá? Esse é o único acoplamento que eles têm entre si. Para quem não trabalhou com microserviços, ou para quem tem dificuldade para definir um microserviços, é um assunto muito extenso também. Eu vou falar para vocês darem uma olhada no artigo do Martin Fowler, de microserviços, que lá tem 9 características de microserviços, que é bem legal para a gente definir. E também tem algumas leituras no DDD que eu acho que é bem interessante, que a gente consegue definir o que é um microserviço, tá? Então, com isso, uma arquitetura de microserviço é basicamente isso: são serviços se comunicando entre eles através de um protocolo definido, tá? Então, se eu tenho um microserviço que fala REST, eu não vou conseguir falar com outro microserviço que fala. Na verdade, eu vou conseguir um microserviço que fala SOAP. Então, mas eles vão ter que ter esse protocolo. O meu cara vai enviar uma request SOAP, receber uma request SOAP, mas enfim, eles vão precisar de um protocolo ali. Outra arquitetura distribuída, essa daqui é a minha favorita, confesso, eu adoro isso. É uma arquitetura mais assíncrona quando a gente está falando de arquitetura distribuída, tá? Então, eu peguei o exemplo aqui de Event Driven Architecture, o famoso EDA, tá? No Event Driven Architecture, a gente tem 2 tipos que são os mais famosos, os mais comuns no mercado. É um tipo de orquestração e o tipo de coreografia, desculpa, quase um branco aqui. São orquestração e coreografia. O que é? Vamos pela coreografia primeiro. A coreografia é dado um evento,
a gente manda para um receptor de eventos e ele vai saber qual consumidor que vai receber essa mensagem. Beleza, então a gente só tem esse canal, mandei para cá e esse cara recebe. Mandei para cá, esse outro cara recebe. Se eu precisar que outro cara receba esse evento, eu vou lá e plugo no meu Event Channel e falo, ó, esse cara vai escutar esse evento aqui também. Show de bola. É basicamente isso. Um disclaimer, tá, pessoal? Esse Event Channel pode ser um broker, tá? Então, quando a gente está falando de Kafka, pode ser que seja esse broker de Kafka aí que você manda mensagem e vai ter o consumidor. Ou mesma coisa com o RabbitMQ, tá? A gente dá no evento, a gente manda para o RabbitMQ tem suas filas de processamento. Bom, falando de coreografia, agora a gente fala de orquestração. A parte de orquestração, quando a gente fala de sistemas distribuídos, basicamente a gente tem um cara orquestrando essas chamadas. Então, dado um evento, esse mediator, esse orquestrador vai receber e a responsabilidade está nele de repassar quem deve consumir. Se eu devo colocar um receptor novo, eu devo colocar um receptor nesse mediator, sabe? O Event Channel não vai teoricamente saber. Esses são os exemplos muito legais que eu acho que eles dois têm trade-off, né? Tanto os microserviços quanto o Event Driver. Você pode ter uma agilidade com eles, que é o nosso primeiro caso, que é um time to market muito rápido. Você pode ter você vai precisar de uma testabilidade também bem grande com esses testes, porque você vai ter que garantir tracing, você vai ter que garantir observabilidade, você precisa saber que mensagem você está passando para esses caras. Então, assim, ele vai garantir uma complexidade maior, mas sim vai ter uma robustez, tá? Falando um pouco sobre esses eventos que acontecem, acho que é muito interessante também, quando a gente fala de Event Driver Architecture, é a gente saber que esses eventos podem ser de dois tipos, tá? Ou mais, mas os principais são Event Notification, quando a gente quer fazer uma notificação só. Aconteceu algo nesse ID, a gente passa esse ID. Esse cara é muito interessante para a gente usar um RabbitMQ, que ele também faz essa fila simples, não armazena a mensagem, para a gente não ter essa grande nível de complexidade. Só que tem outro tipo de evento também que a gente pode usar, que é o Event Carry State Transfer, tá? Quando a gente quer passar o estado em si daquele evento para o nosso canal. Então, se a gente vai precisar, se eu registrei uma compra, eu posso passar a compra direta por mensagem para esse cara. Eu posso usar ele com Kafka, que eu preciso, e eu posso usar um sistema de stream, né, que é o mais recomendado para Event Carry State Transfer, porque eles vão armazenar a mensagem vai estar lá alguns dias nesse broker, eu vou poder consultar. E tem outro pattern também que a gente pode brincar com eventos, que é o Transactional Outbox, que é dado um evento, eu posso salvar ele numa tabela e ter a garantia que ele foi recebido pagando dessa tabela depois. É um pattern muito legal. Bom, tendo isso, eu acho que eu separei duas menções honrosas que eu achei aqui, que a primeira é o serverless, que o serverless não é less, né? Ele roda em algum lugar, você só não sabe aonde. Geralmente é o US East 1, né? Que é o padrão da AWS. Mas o serverless é basicamente a gente não se preocupar com essa parte de arquitetura, de onde meu software vai rodar, se ele vai ser um monolito, se eu vou ter que colocar ele no Kubernetes, se eu vou subir numa EC2. Cara, não se preocupa com isso, cria sua função aqui, diga qual que é o trigger dessa função, isso é muito importante. A gente precisa saber o que vai estimular essa função. Vai ser um arquivo novo no bucket, vai ser um endpoint serverless mesmo, tá? Então, uma arquitetura de software muito legal, que dá para brincar, dá para fazer sistemas bem robustos, só tome cuidado com a carteira aí, espero que você tenha dinheiro para brincar com essas coisas. Outra menção honrosa aqui que eu achei muito louca, isso daqui foi algo que eu descobri fazendo esses slides, que é uma arquitetura que chama LMAX. Essa arquitetura ela foi criada no Reino Unido, e acho que o que eu achei muito louco nela é que ela fez o caminho contrário do que a gente estava falando. O que a gente estava falando é que, dadas as características, a gente vai para uma arquitetura, a gente busca a nossa caixa de ferramenta segundo essas características. Essa daqui é uma ferramenta para uma característica, ela faz o caminho contrário. E o que é? A Emacs é um tipo de arquitetura de software que ela só serve para transações financeiras. Ela só serve para isso mesmo? Não necessariamente. Depois vocês podem dar uma olhada, que não necessariamente é só para isso, mas elas servem para alto volume de dados, mas alto mesmo, tiver muita coisa. De novo, é um artigo do Martin Fowler também,
Não dá tempo de passar tudo isso também por conta do tempo, né? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada na LMAX. É muito louco o jeito que eles fazem. Eles fazem toda a parte entrada, processamento, saída, e a entrada eles automatizam todo o Marshall da sua entidade que você vai receber. Eles rodam o arquivo, o seu código, acho que é na maioria, acho que é Java, o LMAX, e eles fizeram um esquema de não depender do garbage collector da JVM. Então, tipo, é um negócio absurdo assim que roda liso. É bem legal. Eu não sei se tem algum código de exemplo, mas o artigo do Martin Fowler, ele explica certinho. Então, é uma arquitetura muito legal. Eu nunca vi alguém usando no mercado ou discutindo a arquitetura. Descobri recentemente na pesquisa e eu achei, explodiu minha cabeça, sendo bem sincero, bem legal. Beleza, galera. A gente falou até agora, eu acho, de arquiteturas novas, né? Putz, o que a gente precisa pensar quando a gente recebe o requisito não funcional? O que a gente precisa pensar quando a gente tem o requisito? Quais são os tipos de ferramentas? Mas a gente sabe que o mundo real às vezes não é assim. Às vezes a gente chega num lugar e já tem uma arquitetura definida, já tem um problema rolando. Então, eu vou pegar essa parte aqui para a gente fazer tipo, uma análise de arquiteturas, identificar as rachaduras nessas arquiteturas que pode nos prevenir algum tipo de dor de cabeça no futuro. Esses tipos de análise eu separei em macro e micro. Então, a gente vamos ver primeiro o que é macro, que a gente pode identificar nas nossas arquiteturas que podem ser um problema mais para frente, tá? Então, quando a gente fala de macro, né, falando em high components, quando a gente está falando uma demora de um deploy, quando a gente está falando de uma demora de passagem de conhecimento, cara, a gente faz uma alteração que quebrou um microserviço lá de não sei o quê, quando a gente faz uma alteração que demora para ser feita, para ser testada, isso pode ser um problema de arquitetura de software no nível macro, tá, gente? Então, pode ser que eu estou colocando muita coisa ali dentro daquele componente que não deveria estar lá. Pode ser que eu estou criando acoplamentos, tá? Então, falando um pouco de acoplamento, a gente tem vários tipos de acoplamento. Um deles é o aferente, é quando eu tenho um componente que estou sendo chamado por vários. A gente tem até um cálculo para fazer, calcular esse tipo de acoplamento aferente, mas eu acho que é bem simples, eu não coloquei a fórmula aqui, mas é bem simples. É só a gente ver se a gente está sendo muito chamado, a gente está criando um acoplamento aferente a esses caras, tá? Outro tipo de acoplamento que a gente tem que ficar de olho é o acoplamento eferente. Esse eu acho que é mais comum, que é a gente está chamando vários caras. Por que eu acho esse cara um pouco perigoso e a gente precisa saber quando a gente está tendo o acoplamento eferente? Cara, se eu estou chamando o componente B, C e D aqui, se o componente C deu erro, e se eu for numa transação, eu preciso fazer rollback do componente C, sabe? Eu preciso ter essa resiliência no meu acoplamento referente. Então, eu acho que esse é um acoplamento muito importante, porque ele vem com um acoplamento temporal, tá? Então, acoplamento temporal é isso quando eu dependo do outro, então a gente pode ter várias formas de tratar isso. Uma das formas é com design de código, então, se a gente tem um acoplamento muito forte em arquitetura, o design está resolvendo, sabe? Uma coisa que eu lembrei agora também, eu não tinha escrito isso, mas a gente tem um circuit break também, que a gente pode, que é uma parte que a gente pode definir no nosso design de código um problema de arquitetura. Se eu estou comunicando meu componente B e o componente B está retornando 500, eu não vou chutar cachorro morto. Eu vou parar, vou cortar ali meus laços com ele e posso fazer esse circuit break no código. Então, mais um exemplo aí de como a arquitetura e o design estão juntos, mas não tão juntos. Bom, e por que esse acoplamento é importante? Durante a minha pesquisa, eu me deparei com essa belíssima imagem que é as dependências do Struts 2. Eu não sei se alguém já trabalhou com Struts 2. Ele é uma ferramenta web para desenvolver web Java antes do Maven. Então, antes do Maven existir, a gente usava o Struts 2 para fazer servidor webzinho normal. E assim, olha que maravilhoso, que acoplamento lindo que a gente tem aqui no Struts. Imagina dar sustentação no Struts 2, que legal deve ser você mexer numa dependência e fechar o olho. Então, assim, isso é muito importante, tal. Isso pode. Não que eu esteja falando isso, mas será que isso foi um dos fatores do Struts 2 ser tão pesado e defasado com o tempo? Não sei, não sabemos, mas essa é uma árvore de dependências de um acoplamento bem forte de uma tecnologia que já morreu. Espero que tenha morrido. Por isso, eu acho que é muito importante. Então, se alguém mexer aí, torce para não quebrar em nada. Beleza. Falando agora do micro. O micro, a gente vai olhar um pouco mais agora no nosso design de software.
O que a gente pode olhar é a Psychometric Complexity, que é basicamente... Sabe aquela imagem do Ryuda no Hadouken, você tem vários ifs, assim? É basicamente isso, né? A gente está criando uma complexidade psicomática. A gente está criando ramificações, ramificações, ramificações. Também tem forma para calcular isso, mas a gente pode ver que se a gente tem uma grande complexidade psicomática e um grande número de linhas para o pacote, opa, será que não tem coisa errada aqui? Será que é esse componente, essa classe aqui não está com uma responsabilidade muito grande? Por exemplo, se eu estou com uma Event Driver Architecture, eu posso ter uma parte de uma camada de design de filter e e um use case que vai fazer a regra de negócio. Então, isso pode ser aferido a uma Event Driven Architecture. Então, a gente precisa ficar de olho também nesse design para ver se eu não estou atrapalhando meu carinha lá em cima, ou se eu estou fazendo uma arquitetura monolítica que tem tudo num arquivo só e assim, não está dando conta. Eu posso estar com problemas nesse software eu posso derrubar esse cara através do meu design. Eu acho que esse também é um outro ponto importante. Algumas ferramentas práticas para a gente ver isso. Eu trouxe duas, mas eu acho que tem outras mais modernas. Eu mesmo não gostei dessas aqui que eu coloquei, mas eu acho que são muito funcionais. Esse que é o problema. Eu achei duas funcionais, mas eu acho que tem mais modernas. São a X-Ray e a CodeCity. Essas duas são basicamente para a gente ver responsabilidade do nosso código. Então, se aquele código não está... Se, por exemplo, tem uma classe que tem muitos métodos privados, muita responsabilidade, esses dois caras vão apitar e vão mostrar, esse cara aqui tá gigantesco, viu? Esses dois caras, eles são multitecnologias, por isso que eu coloquei eles. Acho que, se eu não me engano, eles usam tanto para Java quanto para .NET. Mas, é como isso, eu ainda acho que tem outros jeitos de ver isso daí. No Go, eu sei que tem o Go Profiling, que você consegue ver isso. Toda essa parte é uma biblioteca standard do Go, então é super confiável, muito legal. Então, você que está trabalhando com Go, super recomendo você fazer profiling dos seus métodos, ou saber como o profiling funciona, que você já consegue ter um mapa mental de como que vai ser o resultado, que é bem interessante. Galera, outro ponto, quando a gente está analisando a arquitetura, a gente precisa ter essa documentação em dia, a gente precisa ter isso documentado. Quando a gente está falando em arquitetura de software, nessa segunda parte, quando a gente está falando em analisar a arquitetura de software, a gente vai chegar com o barco andando, sabe? A gente vai chegar numa empresa e a empresa já vai ter a arquitetura dela definida, ou a gente vai propor uma nova arquitetura. É muito importante a gente documentar essa arquitetura. Tanto o que ela está chamando, qual que é a responsabilidade dela, para que ela foi ser feito. Eu trouxe um padrão bem famoso aqui do mercado, que é o C4, onde eu posso falar quais são os meus contextos, quais são meus componentes, quais são meus containers. O C4 eu também até consigo falar quais são minhas classes, quase um UML ali no nível mais baixo, mas eu gosto de aproveitar as partes mais high level do C4, que é falando qual que são meus componentes desse cara, o que tem nesse meu container, não confundir com container Docker, tá? São coisas diferentes. No site do C4 eles vão explicar certinho a diferença do que é quais são as diferenças desses containers. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que são os ADRs, que eu preciso definir qual foi o porquê eu tomei daquela decisão de arquitetura de software, sabe? Senão a gente pode chegar lá e falar, putz, por que eu tomei essa decisão? Não lembro, também não lembro e ficou por isso, sabe? Então, às vezes a gente precisa documentar isso, tá? Isso é muito importante, já passei por problemas assim também, então acho que é muito legal. Se a gente pesquisar por ADR, a gente pode ter templates que a gente pode deixar, né, a data, o porquê que eu estou tomando isso foi discutido em tal dia. É muito legal a gente ter esse tipo de decisão mesmo, por que a gente tomou, porque a gente sabe que quando a gente está falando em arquitetura de software, quando a gente chega lá, a gente tem um problema e a gente tem que resolver esse problema com o conhecimento que a gente tem aqui. Se a gente não tinha um conhecimento antes, próximo, não tem como a gente saber por que dessa decisão foi tomada por conta dessa falta de conhecimento que a gente não tinha. E é normal, a gente não sabe de tudo, sabe? Então é muito legal a gente fazer essa documentação, porque a próxima pessoa que pode chegar e falar assim, por que vocês não fizeram desse jeito? Porque a gente não sabia, tá aqui a documentação, sabe? Então mantém isso vivo, sabe? Isso é muito interessante, que eu acho que o ADR nos ajuda bastante.
Bom, galera, falando sobre outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu vi pouquíssima gente falando, é sobre como que a gente apresenta uma arquitetura de software, né? Geralmente, a gente recebe um problema e a gente pensa nesse problema e agora a gente precisa fazer uma prova de conhecimento para os devs, a gente precisa mostrar para o stakeholder, né, o que é. Então, a gente precisa preparar essa apresentação de uma forma lógica, tá? A gente precisa, dado um problema, a gente precisa sair com a solução a partir dessa apresentação que eu vou precisar fazer. Então, tem metodologias de apresentação como storytelling, a gente pode, dado um conflito, a gente mostra a resolução, é bem legal. A gente pode preferir elementos visuais criados na documentação, podemos unir o útil ao agradável e já mostrar os dois, mas acho que é muito legal a gente ter isso em mente, que é, a gente vai precisar da comunicação, não vai ter jeito, a gente precisa se comunicar, definir, falar com o time o que o time acha melhor. Preciso, cara, esse é o caminho que a gente precisa seguir, dado esse problema. Vou apresentar aqui para um PMO, para um PO, para eles ficarem cientes do que a gente está levando em consideração. Eu acho que isso é muito importante também. Gente, falando um pouco sobre arquitetura evolucionária, que é basicamente a gente parar para pensar, tá, eu vou fazer uma alteração aqui, eu vou fazer uma arquitetura nova, eu preciso que essa mudança ela seja uma mudança incremental, mas guiada em vários aspectos. O que eu quero dizer guiada em vários aspectos? Cara, ela precisa ser evolucionária a nível de código, ela precisa ser evolucionária a nível de arquitetura. Eu preciso colocar o meu trecho de código aqui que sustente a minha arquitetura, que sustente o meu padrão de design de código, tá? Então, a gente sempre tem que, quando a gente está falando em arquitetura evolucionária, é basicamente a gente pensar em, cara, quando uma pessoa for desenvolver isso daqui, tá claro para ela, sabe? Ela vai conseguir fazer isso de uma forma natural, porque eu acho que essa é a perfeição da arquitetura evolucionária. É uma pessoa ver o seu GitHub, ver lá o que está acontecendo, ter o contexto da arquitetura e falar, ah, tá, isso daqui é porque eu estou recebendo uma request. Ah, tá, tem uma camada de API aqui porque eu trabalho com protocolo HTTP. Sabe, isso que eu acho que é uma arquitetura evolucionária, a gente parar para pensar nesse tipo de coisa. Uma metodologia que eu vi recentemente que fala muito também de arquitetura evolucionária é o Chaos Engineer. É literalmente a gente estar preparado para quando puxarem as tomadas. Então, a gente não fala muito sobre mudança, mas na arquitetura evolucionária a gente também pode falar de resiliência, que é, cara, se isso daqui cair, será que eu estou pronto para isso? Então, esse é uma metodologia muito legal. O Chaos Engineer, ele exige uma maturidade muito alta do seu software, da sua equipe, tá? Então, ele é bem legal. Um caso de uso bem interessante foi o Chaos Monkey, eu acho que da Netflix, que eles comentaram sobre... Eles comentaram não, que eles fizeram uns testes derrubando a AWS e fizeram essa ferramenta open source. É bem interessante para a gente dar uma olhada. Galera, eu acho que foi isso. Eu falei muito, desculpa se eu falei muito rápido, se eu falei alguma abobrinha, um besteiro. Essas são as fontes que eu usei para fazer essa apresentação. É um conteúdo muito extenso, eu trouxe só os principais tópicos que são mais conversados no mercado, minha opinião um pouco sobre eles também. Eu acho que, assim, para você se aprofundar, tem um curso do Neil Ford, do Mark Richards, que qual eu me baseei para fazer essa apresentação. Então, ali é um curso de acho que 10, 20 horas, que eles passam todos esses tópicos detalhe por detalhe. Eles explicam de uma forma talvez bem melhor que eu. Tem esse artigo do Martin Fowler, do Ralph Jones, que eu peguei algumas definições, que é o Who Needs Actors. É um paper também um pouquinho grande, mas também me baseei nele, que é muito legal. Galera, foi isso. Bom, aqui está o meu GitHub. A apresentação eu subi, acho que faz uns 10 minutos antes de eu começar, então a apresentação está lá no meu GitHub e aqui tá os links, tá? Então, só subir o meu GitHub e clicar nos links. Galera, meu LinkedIn também, meu LinkedIn é totalmente aberto, pode conectar lá, me chamar para perguntar de alguma coisa, dúvidas também, ou sugestões, ou correções, fiquem à vontade, tá? Esse vai ser o meu contato. Galera, foi isso. Eu acho que, não sei se tem tempo para perguntas, espero que tenha, não sei se falei muita coisa, mas foi isso. Não, tem um tempinho sim. Inclusive, estou esperando aí para ver se chega algum comentário, alguma pergunta do pessoal. Mas elogiaram bastante, o pessoal do YouTube elogiou bastante seu PPT, sua apresentação, tá? Obrigado. Isso daí não foi eu que fiz, tá, gente? Foi um template que eu peguei. Então, Mas tá demestificando heróis aqui, já estava pronto já.
E eu queria também tipo, deixar um feedback pessoal, porque você falou de um jeito muito simples, né? Foi muito fácil de entender, até para quem não é muito expert no assunto. Então, foi bem legal o jeito que você trouxe. É um tema complexo, é um tema, como você falou, que tem muitos pontos ali, dá para destrinchar bastante coisa, mas você conseguiu trazer bem, foi bem legal, viu, a sua fala. Bom, obrigado. Mas tão legal que, por enquanto, a gente não tem pergunta, Duda acabou de trazer aqui pra gente. Então, pelo jeito, explicou muito bem, não sobrou nenhuma dúvida. Ainda A bem, muito galera entendeu obrigado. muito bem. Nossa. Mas bom, fica aí, galera. Tá. Passou o código. Ah, você pode voltar o PPT, que acho que o pessoal não conseguiu. Algumas pessoas não conseguiram pegar um código aqui. Ah, desculpa, perdão. Tá aqui então na tela o QR Code, se vocês quiserem, para ir lá no GitHub ver a apresentação. Se estiverem com vergonha de perguntar agora e quiserem aproveitar a conexão no LinkedIn, chama o Luiz lá também. E acho que a gente vai ficando por aqui. Vou reforçar para vocês darem mandada pelo mapa. Aproveitar o 20% de desconto na loja Developers, nas camisetas da CodeCon e do Devs Cansados. Então, dá uma voltinha, aproveita, toma uma água, descansa. Garante seu ingresso da CodeCon presencial em Joinville também no mês que vem. E se prepara, porque tem, logo em seguida dessa aqui, essa aqui não é a última palestra, tem mais uma palestra depois dessa. O token da palestra. Ah! Não, galerinha, eu acho que tá tendo, hein? Eu acho que vocês não estão vendo. Ó, apareceu uma dúvida aqui rapidinha. Não sei se dá para você responder, Luiz. Claro, claro. O Paulo Vitor perguntou em relação a quando eu sei que devo estudar esse assunto. Por exemplo, uma pessoa júnior, uma pessoa que está começando agora. Em que momento ela está pronta aí para olhar esse conteúdo sem. Galera, teve o token, hein? Acabou de passar aqui. Bom, eu acho que assim, essa pergunta ela é um pouco pessoal, tipo, acho que depende do momento que você está na carreira mesmo, de qual nível de júnior você vai estar. Mas assim, a partir daquele momento que você se sentir confortável já no seu código, daquele momento que você está refinando com o seu time de começar a palpitar, acho que já é uma parte de você querer estudar, assim. Eu acho que, tipo, vai do pessoal. Se você começar a estudar e ver que não está aplicando muito isso no seu dia a dia, você fala assim, opa, tem alguma coisa errada, ou eu quero aplicar isso mais no meu dia a dia. Eu acho que é muito de cada um, assim, mas a partir do momento que você está ganhando uma confiança ali no código, do tipo, beleza, onde eu vou colocar esse código agora, sabe? Onde eu vou colocar ele para rodar, como que eu vou deixar ele para rodar? Eu acho que aí já é a etapa que está coçando em você para estudar, mas assim, estudar eu acho que é sempre importante. Então, se você começar e também ver que, tipo, putz, tá muito complexo isso daqui, é bem legal. Mas esse daqui, eu digo que a arquitetura de software, ela é uma matéria da engenharia de software, sabe? Então, se você está desempenhando esse papel de engenheiro de software, de recebendo problemas, eu acho que já é muito legal começar a estudar já. Se você está desempenhando um papel de desenvolvedor, cara, estou executando os códigos primeiros aqui, talvez postergar mais um pouco mais para frente, quando você tiver uma senioridade um pouco maior. Não sei se está respondido, se não tiver, pode me chamar. Eu acho que foi ótima a resposta. Veio aqui do Gather, acredito, do Vitor, que realmente, sem dúvidas, foi muito bom, foi muito boa mesmo a sua palestra. E aí tem o Joás perguntando se você vai pro After. Você vai? Opa, vou estar por lá, Beleza, então quem quiser trombar aí o Luiz, conversar um pouco, tirar mais dúvidas, fica aí, pessoal, o meu convite. Fica aí também, Luiz, muito obrigada por ter participado, por ter preparado esse conteúdo trazido aqui pra gente. Espero que você esteja com a gente aqui na CodeCon mais vezes, nas Com próximas certeza. edições. Quero agradecer todo mundo aí, sexta-feira à noite, quem está aí conosco, e agradecer especialmente a Codecom, pessoal. Foi sensacional a organização aqui, foi muito bom. Isso com certeza. A organização aqui é muito massa para conseguir trazer um evento dessa magnitude para a galera, com tanta qualidade de organização. Eu já deixo aqui com meus parabéns e meu agradecimento também pela oportunidade de estar aqui. E é isso, pessoal. A gente vai se vendo por aí. Descansem bem e voltem para a palestra logo em seguida que vai ter, tá? Dá uma passeada aí pelo mapa, faz um pouquinho de networking e a gente se vê. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.